Bom, estas luvas pertencem ao guarda-redes da Seleção Nacional de Futebol. Durante muitos anos, guarda-redes do Sporting Clube Portugal, atualmente guarda-redes do Wolverhampton, da Premier League, em Inglaterra. O Rui Patrício e a Vera Ribeiro deram-me a primeira entrevista depois da saída do Sporting. Falaram sobre uma série de assuntos que tanto lhes dizem respeito, como o episódio de Alcochete, como todo o amor e paixão que têm pelo clube de Alvalade. Deve ser a Tânia. Ela disse vinho, mas não sei assim. Não. Olha, afinal ela veio. Olá! Obrigada por receber. Vera e Rui, obrigada por me receberem em vossa casa e por estarem a conceder esta primeira entrevista juntos em exclusivo. Tu tens ideia de qual foi o melhor jogo da tua vida? Assim, aquele que não trocavas por nada. O primeiro jogo do Sporting, isso sem dúvida, foi o sonho concretizado. Nos segundos 45 valeram Telho e Rui Patrício. Bruno Paixão vai assinalar penalti. A falta estava lá, a grande área é que estava mais à frente. Canu partiu para a cobrança, mas Rui Patrício tinha aos 18 anos um encontro marcado com a fama. E sem dúvida que vai ficar marcado para o resto da minha vida, ainda mais ganhámos fora e defendi o penalti. Já tive outros, não é? A final do Euro, também a estreia no Wolverhampton, mas mais marcante, sem dúvida, foi a estreia, por assim dizer, no Sporting. Tu estiveste quantos anos nas escolas do Sporting? Tive 19 anos, uma vida lá. Sem dúvida que a pessoa que sou hoje e o jogador que sou hoje também, devo, sem dúvida, ao Sporting. O clube que eu amo é o meu clube. Já está a ficar emocionado. Não, a vida continua. Qual é o teu clube do coração? E vai ser sempre o Sporting, isso não há dúvidas, mas estou noutro país agora, a defender outras cores, outro clube, que eu faço com muito orgulho. Com muita honra e muito orgulho. Com muita honra, sem dúvida. Vês os jogos do Sporting em Inglaterra? Vejo muitos jogos da Liga Portuguesa, principalmente do Sporting. E sofres? Sim, isso é normal, isso é normal. E o pior jogo da tua vida, qual foi? O pior jogo da minha vida, não a falar em erros individuais, mas em termos sentimentais. Para mim, o pior de interior, que é o sentimento, foi sem dúvida o jogo da final da Taça. Que esse jogo, sem dúvida, foi o jogo mais difícil para mim. O que estava a sentir no momento, tudo o que tinha-se passado ao longo dos tempos. E sem dúvida que esse jogo foi o jogo mais difícil da minha vida. Tu, no dia da final da Taça de Portugal, que marcou e emocionou toda a gente, sejam pessoas do Sporting ou não, estavam ali homens que por dentro eram crianças e que todos nós queríamos ter levado ao colo em determinada altura. Era a vontade que toda a gente tinha a ver televisão naquele dia. Mas quando tu entras naquele jogo, tu já sabias que ias sair do Sporting? Não, sabia o que estava a sentir no momento. Sabia que era muito difícil continuar assim, ou seja, como estava a sentir, como estava a viver, para a família, em termos emocionais. Ou seja, depois de tudo o que se passou, não ia continuar bem. Era muito difícil sentir-me bem com o que se tinha passado e por outras razões. Gostavas de ter saído do Sporting de outra forma, depois de tantos anos a defender a baliza? Sim, infelizmente foi assim que aconteceu. Saí do Sporting, não saí chateado porque há muita gente que não concorda com a forma como nós saímos, porque o futebol, muitas vezes, a emoção é maior do que a razão. Na maior parte das vezes. Só quem está mais próximo, se calhar, de quem viveu tudo o que se passou, percebe, e outras pessoas. E vocês também falam um pouco. Sim, do que se passou. Portanto, as pessoas podem tirar as suas conclusões. Exatamente. Sim, era impossível continuar interiormente se não estar bem, seja no futebol, seja em qualquer trabalho, não é só no futebol, porque nós não somos diferentes de ninguém, claro. Nós somos seres humanos. Vou ter que te fazer esta pergunta e tu vais responder como tu quiseres, se quiseres responder, porque nunca falaste sobre isso. Para vocês foi uma altura dificílima e nunca aconteceu nada parecido em Portugal e espero que nunca mais volte a acontecer. Tu já resolveste dentro de ti aquilo que aconteceu em Alcochete? Eu tento
resolver quando me lembro. E lembro muitas vezes disso e não só disso, mas de tudo o que se passou. É lógico que isso vai ficar marcado para sempre, para o resto da minha vida. Isso não... Porque eu vivi as coisas, se calhar, de maneira diferente para quem está cá há menos tempo, porque eu já estava lá desde miúdo, não é? Mas sem dúvida que lembro-me muitas vezes do que é que se passou e também lembro muitas vezes do que vivi de bom, não é? E foi toda a minha vida ali. Tens que gerir o teu interior, tens que gerir aquilo que vem de fora, o impacto das pessoas que não entendem o que é que se está a passar. E esta decisão do Rui foi uma decisão de respeito para com ele, para com a saúde dele e respeito para com os adeptos do Sporting. Portanto, foi uma decisão muito ponderada, muito pensada, com muito afeto, com muito sentimento. Foram tempos difíceis, mas, sinceramente, como ele diz, e bem, já aprendemos a digerir este episódio, como todos os outros da nossa vida que temos que o fazer. E, às vezes, o impacto da profissão que o Rui tem, as pessoas tendem a esquecer-se que é a profissão dele. Nunca escondeste que gostas de meditar e que a tua paz interior e espiritual, bem guiada, é fundamental para o teu desempenho enquanto guarda-redes. Quando é que tu descobriste que essa paz interior e que alguém te poderia ajudar nesse sentido? Por já, eu acho que é quando também nos sentimos, não só para a nossa profissão, não é? E o desgaste que nós vamos tendo e principalmente como nos sentimos e perceber o que é que nos pode ajudar a fazer-nos sentir melhores, não é? Quando estamos estressados, ansiosos, porque faz parte do ser humano, não é? Então é quase tentar perceber como é que nós estamos e tentar arranjar estratégias, ferramentas para nos sentirmos melhor, não é? E praticas todos os dias? Sim, faço meditação todos os dias, porque também sinto que me deixa mais calmo e não estressar. Quando ele às vezes vem assim com uma cara estranha, assim, já meditaste? Não, então... Agora... Ponderas ou gostavas de terminar a tua carreira no Sporting? Isso é porque eu não sei o dia da manhã, mas é lógico, o Sporting é o meu clube. Agora, se voltar um dia, é lógico que o Sporting é sempre a minha casa. Mas não sei, porque eu não sei o dia da manhã. Estas luvas, tal como disse no início do programa, são do Rui Patrício para o meu filho Tomás, que é fã. E um dia, a Aurélio Pereira, que tive a oportunidade de conhecer numa entrevista, trabalha no Sporting há anos e foi uma das pessoas que olhou para o Rui Patrício, ainda nem sequer ele era guarda-redes, e disse: este miúdo tem muito jeito. E umas luvas autografadas do Rui Patrício podem fazer a diferença entre uma criança querer ou não querer jogar futebol. Nem de propósito, e porque eu não acredito em coincidências nestas coisas, o Aurélio Pereira ligou-me na primeira parte. E eu disse ao Sérgio Oliveira, que está na minha regi, e disse-lhe: Sérgio, o Aurélio Pereira ligou-me, não há acasos, vou ligar-lhe. E ele está ao telefone agora. Olá, muito boa tarde. Eu não acredito em coincidências nestas coisas. O Aurélio Pereira ligou-me... Tem que baixar o som do seu televisor, está bem, Aurélio? Baixa o som do... Está bem, está bem. Obrigada por me ter ligado hoje, nem de propósito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, querida Aurélio. Está tudo bem, muito obrigada. Tudo bem. Estava aqui a ver com alguma emoção, realmente, olhamos para esses jovens que trouxemos para o clube aos 12 anos e esse rapaz merece tudo. É um grande homem, um grande guarda-redes e um grande amigo. O Rui Patrício sempre foi uma das pessoas que mais chamou adeptos e miúdos para as escolas do Sporting? Estes homens realmente são eles que puxam. Se ele é um guarda-redes de figura internacional, logicamente que as crianças vêm com mais agrado para qualquer clube, não é? Pois, exato, naturalmente. Como é que ele era quando era mais miúdo, Aurélio? Ele era um miúdo, para já, muito agarrado
à família, muito. E eu reparo que este miúdo veio para o Sporting com 12 anos e vinha todos treinar 2 vezes por semana e vinha de transporte ainda para o estádio universitário. De maneira que ele fez toda uma carreira de grande entrega, de um caráter excepcional e estas lágrimas que a gente vê aqui é um homem de sentimentos que me emociona muito, é lógico, não é? Amanhã é o dia da final da Taça de Portugal na RTP, Aurélio, e faz um ano, sensivelmente, que a última final da Taça nos recorda muitas lágrimas. Que seja uma final da Taça com mais alegria e mais justiça. Justiça no sentido em que não haja tanta tristeza. Eu estou em crer que o Sporting vai ganhar este jogo. A equipa está serena e tem realmente capacidades para ganhar, para trazer a taça para Alvalade. É um sentimento que me puxa para isso e Deus queira que isso aconteça. O clube merece tudo e vamos aguardar. Que seja um dia de paz, que seja um dia de amor e de família, que seja um dia de festa, que todas as pessoas estejam alegres, porque a festa da Taça de Portugal não tem nada a ver com aquilo que os corações dos adeptos e também dos jogadores levavam o ano passado. Isso é uma coisa completamente diferente, não é? Exatamente. Muito diferente. Foram momentos de grande tristeza para o Sporting, culminar com essa situação da derrota. Os jogadores estavam de rastros como é 100%. Nem quero recordar isso. Foi um ataque ao Sporting de uma coisa que não tem explicação. E que não voltará a acontecer, se Deus quiser. Há coisas que têm que ir comigo para a cova, não se podem dizer. Exato, e é melhor manterem-se assim. Muito obrigada, querida Aurélio, e já lhe devolvo a chamada pessoalmente daqui a pouco. Um grande aplauso para Aurélio Pereira, o homem que descobriu Rui Patrício, que o foi buscar a Marrazes, a sua terra natal, em Leiria, e que o trouxe para o Sporting. Será para sempre no nosso coração um leão. Mas, mais importante do que isso, ele é guarda-redes da Seleção Nacional. Muito obrigada, Rui Patrício e Vera. Tenham um bom fim de semana. A festa da Taça é amanhã. E eu gostava de saber o princípio de tudo, como vocês vivem uma história de amor muito bonita, como é que se conheceram? Éramos vizinhos e não sabíamos. Sim. Eu não acompanhava futebol, portanto também não conhecia a figura Rui Patrício, a não ser o guarda-redes da seleção, mas se o identificasse, não identificava na rua. Mas sabias que ele era guarda-redes do Sporting? Acho que não. Acho que na altura não sabia. E tínhamos uma amiga em comum que por acaso nos apresentou na rua. Estava a chegar da praia e ele estava na rua e ela, olha, vou-te apresentar um amigo meu. Foi assim. Eu estava na rua e ela passa com a amiga dela, foi levá-la à casa, depois quando se ia embora, parou para falarmos e depois apresentou-me. Chamou para ela ir à janela porque a gente foi assim que se apresentou. Como foi? Foi assim que ela que apresentou, que ela ia-se embora e depois parou para falar comigo. E depois eu disse, mas apresenta-me a tua amiga. E tu foste à janela, eu disse, olá. E percebeste que ela vivia mesmo à tua frente? Sim. Se precisasse de alguma coisa, de um raminho de salsa? Assim, e disse, precisaste para temperar a carne, qualquer coisa eu estou aqui mesmo em frente. Foi o que ele te disse. Foi E quando é que assim. precisaste de alguma coisa? Olha, uma coisa muito engraçada é o que nós precisámos muito um do outro foi mesmo, inicialmente, apoio e companhia. Fazíamos muita companhia um ao outro. Para jantar, para almoçar. Como amigos só? Sim, como amigos. Sim. Não Sim, foi não assim de conhecer na rua e de... Sim, não. Sim, mas facilmente perceberam que tinham ali alguma empatia. Quem é que deu o primeiro beijo? Ela tentou-me beijar várias vezes, só que eu... Não. Foi muito. Sim. Sim. Alguma vez imaginaste que ias namorar, casar e ter 2 filhos de um jogador de futebol? Não. E quando não estava. percebeste que isso estava a começar a acontecer, o que é que aconteceu dentro da tua cabeça?
Eu acho que começou antes por ser amiga de um jogador de futebol. Também nunca pensei, porque são mundos que Normalmente não se nunca cruzam. pensei sim que se pudessem cruzar. Poderia sim ser amiga, mas nunca pensei sobre isso. E depois acho que foi gradual, que desde a amizade vais conhecendo o contexto do futebol, o que é que acontece sem ser só estar na bancada a assistir a um jogo, as regras, como é que eles se sentem, vitórias, derrotas. E depois, então, quando passámos a um relacionamento... Foi passado um ano. E começaste a ir aos jogos de futebol? Sim, comecei enquanto amiga. Sim. Sou querida, grande amiga. Sim. Acho que Não, porque o primeiro jogo que fui ver foi um Sporting o Sporting Benfica. Benfica. E Sim, Sporting como é que Benfica. ficou? Pois, Também não acho que interessa, não não é o correu melhor. assim muito bem na altura. Mas o pior mesmo assim nesse dia acho que foi o jantar que fizeste a seguir. Isso estava horrível. I found a love for me. Quando é que percebeste que estavas ao lado da mulher da tua vida? Foi surgindo também depois, como éramos vizinhos, fomos quase um ano, mas o apoio um do outro, não é? E fomos-nos conhecendo durante muito tempo e percebendo como é que era a forma de viver de cada um, a forma de estar. E é lógico que, como também nos dávamos bem, depois as coisas foram evoluindo. Depois surgiram 2 filhos. E ainda onde vi mais? Pronto, gostava de ter mais, mas ainda não para já. Darling, just kiss me slow. Vera, é difícil ser mulher de um jogador de futebol? Não. É ser mulher de um jogador de futebol como se tivesse outra profissão. Cada relação é vista individualmente, portanto, não vejo dificuldade por ter essa profissão. Sim, mas não há mais miúdas atrás dele do que se ele tivesse a profissão de veterinário? Não, isso tinha as gatas atrás. Só. Percebo o que é que estás a perguntar, mas não. Tem fãs que gostam do trabalho dele, gostam da figura, mas são pessoas que respeitam, portanto, não sinto isso. Já tiveste ciúmes da Vera? Não, se eu me sentir desconfortável é logo a andar. Isto não há cá meias palavras. Isto há cá meias coisas. Não, mas ciúmes, mas ciúmes saudáveis. Acho que também é importante de vez em quando haver os ciúmes, mas nada de Ciúmes mais. pontuais, assim, Sim, algumas e situações falar, muito pequeninas, assim, muito pontuais, sim. é mútuo. Sim, é mútuo. Às vezes as tuas, por exemplo, também são assim pequeninas. Não é? Assim, é uma coisa saudável. Sim, não. E falamos disso. Este é um amor para a vida toda? Claro que sim, mas não há dúvida nenhuma. Somos mesmo almas gêmeas, a sério. Mesmo nos dias assim mais cinzentos, que é o cinzento, é assim uma nuvenzinha a passar que chove e tal, no minuto a seguir. Todos os casais têm essas coisas, mas é para a vida toda. Estás pronto? Vá, bora. Qual é o signo da Vera? A balança. Balança. Em criança, o que é que ela queria ser quando fosse crescida? Veterinária. Psicóloga. Ela é mais parecida com o pai ou com a mãe? Com a mãe. Mas tinha testa igual ao pai. Com o meu pai. Qual é o segundo nome dela? Lúcia. Lúcia. Qual é o acessório que ela não dispensa? Agora o relógio. O relógio. Qual foi o primeiro filme que viram juntos no cinema? Nunca fomos ao cinema. Nunca fomos ao cinema. Qual é a música que ela anda a ouvir agora? Kizomba também. E também dança? Eu faço dançar. Ritmos latinos. Quanto é que ela calça? 37,5. 37,5. O que é que mais a irrita? Estressá-la de manhã. A mentira. O que é que mais a faz rir? Quando, se calhar, eu digo prejuízos. Uma boa piada. Qual é o prato favorito dela? Peixe. Bacalhau. Quanto é que ela pesa? 67, 66. Isso é fora de brincadeiras? Queres o Sim. divórcio? Pensa lá melhor. É menos, mas eu que a pego ao colo. Não sei se é menos.
Pronto, está bem, pronto, 60, vá, ser simpático. Neste momento, 58. Quanto é que ela mede? 1,60 e pouco. 1,65. A nossa tarde é o seu lugar. 67 quilos neste momento está a ver a fazer assim ao Rui Patrício. Eu é que a pego ao colo, eu é que sei. Muito bem, eu acho que ele passou com distinção. E agora o contrário. Será que a Vera sabe tudo sobre ele? A nossa tarde é o seu lugar. Qual é o signo do Rui? Aquário. Aquário. Em criança, o que é que ele queria ser quando fosse crescido? Jogador de futebol. Jesus, bom. Ele é mais parecido com o pai ou com a mãe? Ele é uma mistura dos dois mesmo. Com o meu pai. De cara, sim, o meu pai. De que cor são as luvas preferidas dele? Quando tem preto, quando faz mais destaque preto com outra cor, acho que é o preferido dele. Pretas. De que disciplina é que ele mais gostava na escola? Acho que nenhuma. Educação física. E qual é a música que ele anda mais a ouvir? Gosta muito de Kizomba. Hoje tudo. Mas agora tenho ouvido Kizomba. E danças? Às vezes. Quanto é que ele calça? 43. 43. Onde é que deram o primeiro beijo? Em Telheiras. Em minha casa. Qual é o prato favorito dele? Peixe. Peixe. Qual foi o primeiro presente que ele te deu? Foi a amizade dele. Um relógio. Quanto é que ele pesa? 80 e tal. 84. Ou 70 e tal. Por aí. Não sei. Quanto é que ele mede? E 89. 1,90. O que é que ele mais gosta de fazer antes de dormir? Meditar. Amor. Claro! O que é que foi? It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even. Na história, vocês vivem em Inglaterra há meia dúzia de meses e estão muito felizes lá. E nota-se perfeitamente pelas redes sociais o quão vocês estão felizes. Agora, como é que foi o processo de adaptação à língua? Foi fácil porque falava português lá, não é? Tinha muitos portugueses, então Mas, por foi exemplo, mais fácil. no jogo, como é que tu fazes? Para lhes dar indicações? Em português? isso às vezes falo em português, às vezes se forem assim palavras tipo asneiras ou assim, isso é português. Mas como são palavras curtas, é mais fácil. E agora também falo um bocadinho de inglês, entendo um bocado, mas como há muitos portugueses, Também. é a língua mais falada ali, entre nós. E o clima? Não é como Portugal, mas também não é tão mau como a gente tinha ideia. De Inglaterra está sempre a chover. Muito verde, assim, envolvente. É ótimo para os miúdos. Parece que tens um filtro posto, é só relva em Sim, todo lado. sim, sim. Prados. Uma cidade tranquila e estamos a gostar de estar a viver lá e a viver fora. Também é uma experiência muito boa. O PP já fala inglês, ainda não tem 3 anos, já diz coisas em inglês. Já fala inglês, fala melhor que eu, porque ele também só fala inglês na escola. E ensina-te. E ensina. Neste momento já está a ensinar o pai. Não, ele, por exemplo, se estiver a falar com a professora na escola, eu não entendo o que eles estão a falar, porque eles depois falam um inglês cerrado. E a comida, a gastronomia, é diferente? Como é que são as vossas refeições, o vosso dia-a-dia? É bastante diferente. Porque nós estamos aqui habituados a comer peixe fresco, uma alimentação mais ao peixe ou vegetariana. Sim. Lá já é muito difícil encontrar isso. Até mesmo, por exemplo, o simples azeite que pedes num restaurante para temperar, muitos restaurantes não têm azeite. Tem óleo e é para cozinhar. Como é que é o futebol inglês em comparação com o futebol português, em tudo o que isso implica? A tua adaptação foi ótima, o Wolverhampton tinha acabado de subir à Premier League,
veem como eu também sei coisas. E, portanto, vocês fizeram história, toda a equipa fez história, por isso parabéns, ainda não tinha dado os parabéns. Como é que é viver o futebol inglês? Uma experiência única. Tem muitas diferenças em relação ao futebol português, mas está a ser uma experiência muito boa. Jogar sempre com estádios cheios, as pessoas como veem o futebol, como respeitam o futebol, sem dúvida que é diferente e que estou a adorar, porque está a ser uma experiência fantástica. E, Vera, vocês andam na rua à vontade, as pessoas conhecem, dizem qualquer coisa, mas seguem em frente. Não há nenhuma espécie de invasão à vossa privacidade em família, pois não? Não, são adeptos diferentes. Eu acho que é uma cultura... São culturas diferentes. Sim, também, cultura diferente também em termos de história do futebol, diferente relativamente ao passado e ao presente. Mas vocês têm imensos amigos portugueses lá e encontram-se com alguma regularidade. Sim. Há muitos jogadores do Wolverhampton que são portugueses, não é? É a nossa pequena comunidade. Sim, a pequena comunidade portuguesa em Wolverhampton. Sim, já conhecia a Ana, Sim. mulher do João Montinho, mas as outras mulheres dos outros colegas do Rui acabámos por nos conhecer, então temos tido assim um almoço semanal em que nos juntamos todas para falar um bocadinho, porque também ao outro lado, os familiares, que estão um bocadinho, não digo assim, abandonados, mas estás num país que não é o teu, costumes diferentes, então juntamos-nos todas para partilhar um bocadinho algumas dificuldades que temos e ajudar-nos mutuamente. O facto de terem ido viver para a Inglaterra implicou para ti, Vera, quer dizer, afastaste também do teu país e viver um bocadinho em função da profissão do Rui. Durante muitos anos, ele também teve a grande facilidade de estar sempre no mesmo clube, não é? Não houve assim grandes transições, portanto a vossa vida era mais ou menos sempre a mesma. No entanto, tu nunca deixaste de trabalhar sendo psicóloga, mesmo vivendo em Inglaterra. Tens um programa de televisão, como é que geres isso? Em relação à minha profissão base de psicologia, que trabalhava no Centro de Saúde de Benfica... Esse teve que tive só se for em telechamada. Uma licença em vencimento, portanto, enquanto estarei a acompanhar o Rui lá fora, a acompanhar o Rui, quer dizer, nós temos que estar juntos. Portanto, claro. Não há aqui outra alternativa, temos que estar em família. Portanto, essa parte ficou em stand-by. Todas as outras, portanto, em relação ao programa, quando venho cá a Portugal, gravo os programas. Portanto, é assim que é possível, não é?